Hello there! Tudo bom, pessoal? Hoje, nossa última aula de biologia celular, morte celular. Então, chegamos à nossa fase final, o último chefe. Então, não deixem de acompanhar a aula, assistam até o final. É uma aula muito tranquila hoje, né? A gente vai falar, então, a gente já viu como que a célula nasceu, como que ela surgiu, como foi a sua origem. E é claro, a gente vai ter que terminar, né, mostrando como a célula vai morrer. Quais são os eventos que levam à morte celular. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos para a nossa última aula de biologia celular sobre morte celular. Aqui nós falaremos sobre as principais características morfológicas dos diferentes tipos de morte celular. Também vamos comentar um pouco sobre quais são as proteínas responsáveis pelas vias de morte celular e como é o seu controle. Muito bem, estão preparados? Vamos lá! Bom, então começaremos falando sobre um pouquinho das bases gerais da morte celular, né? Então nós temos diferentes tipos de morte celular. Falaremos de algumas delas, né? Da autofagia, da piroptose, da apoptose e da necrose. E quais são as causas mais comuns do que a gente chama de autofagia, de piroptose, apoptose e necrose? Normalmente, esses processos eles podem ser externos, né, vindos de fora da célula ou de fora de tecido, como uma lesão, alguma injúria, ou pode ser algo mais controlado, quando a célula tem características de controlar quando ela precisa, quando ela vai fazer com que uma célula entre em um processo de morte celular. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? A ausência de oxigênio, a hipóxia é uma delas. Traumas, temperatura, radiação, choques, agentes físicos também são agentes desencadeadores de morte celular. Agentes químicos e drogas, agentes infecciosos, reações imunológicas, também radiações, né, são também processos que causam morte celular. Distúrbios genéticos, desequilíbrios nutricionais, processos de digestão de célula pela própria célula, que a gente chama de autofagia, e respostas que são associadas a atividades antimicrobianas da célula, causando a inflamação, como no caso a piroptose. Injúrias em tecidos e causas patológicas como a necrose, e também processos fisiológicos normais. A gente vai falar o primeiro tipo de morte celular que a gente tem aqui é a autofagia. Essa autofagia ela também é subdividida em diferentes tipos, né? Então a gente tem a microautofagia, a macroexofagia, microautofagia fragmentada, mitofagia, micropexofagia e autofagia mediada por chaperonas. Independente da causa, seja, né, numa macroautofagia, onde você tem um fagóforo, né, que vai envolver partes do citoplasma da célula que vão se fusionar com o lisossomo, ou então uma mitocôndria que vai se fusionar com o lisossomo, ou então uma própria proteína que vai adentrar dentro desse lisossomo, a característica comum para todo esse tipo de autofagia é um mecanismo de ação de hidrolases ácidas, que são aquelas enzimas lisossomais que vão se tornar ativas quando a gente tem uma acidificação do lúmen desse lisossomo. Então, normalmente isso vai envolver envolvimento de partículas ou de porções do citoplasma por estruturas de membrana muito comum a gente observar isso originárias do retículo endoplasmático. E essa estrutura, então, ela vai formar um fagóforo, né, ou um autofagossomo. E esse autofagossomo, então, por sua vez, ele se funde com o lisossomo e vai fazer a degradação. E isso vai ocorrer quando? Quando a célula está com privação de alguns nutrientes, então ela precisa ali diminuir a quantidade de organelas e de componentes celulares,
ou mesmo, né, dentro de um processo de degradação de organelas velhas. Então isso é muito comum. Então a gente tem aqui um exemplo mostrando uma mitocôndria, digamos que essa mitocôndria, a célula não necessite mais, seja pelo aporte não necessário de mitocôndrias ou pela mitocôndria já estar com a sua vida útil vencida. Então a gente vai ter aqui a formação do fagóforo, né, que é essa estrutura que vai envolver a mitocôndria, e aqui o autofagossomo. Então, por sua vez, ele vai ter aqui a fusão com o lisossomo, formando uma estrutura chamada autolisossomo. E essa estrutura aqui vai promover a sua digestão intracelular. Muito simples. Já na piroptose, né, é uma doença, né, um tipo de morte celular causada por doenças, e normalmente esse tipo de morte celular ele ocorre em combate a infecções por micro-organismos. Nesse caso, né, quando existe, né, a ação de um micro-organismo dentro da célula, vai ocorrer a liberação de citocinas. E essas citocinas, por sua vez, elas trazem características inflamatórias para essa célula. E essa célula, então, ela começa a expor aqui receptores de membrana que vão ativar aqui outras proteínas chamadas de caspases, que por sua vez elas vão desencadear aqui um processo de morte celular. E aí o que vai acontecer? Essas células que estão aqui com seus receptores são reconhecidas por outras células do sistema imunológico que vão fazer a sua fagocitose, produzindo então esse processo de piroptose. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, da piroptose quando ocorre pela infecção do vírus HIV. Então, o HIV, ao entrar dentro da célula, ele causa é uma inoculação de um material genético que, por sua vez, ele faz a transcrição de um gene. E esse gene aqui dessa célula linfóide, ela desencadeia, né, uma cascata de caspases, que são proteínas, né, que têm, né, ação de fosforilação e degradação de proteínas dentro da célula. E esse processo faz toda uma fragmentação dentro da célula, que é chamado piroptose, que ao fazer essa piroptose leva essas partículas virais que foram produzidas pelo DNA viral. Então a gente vai ter aqui um exemplo, né, nesse ciclo do vírus, né, a célula sadia, e essa célula linfóide do linfócito T infectada. Normalmente essa célula já estaria ali com essas caspases inibidas, só que essa entrada do vírus ela vai agora obstruir essa inibição das caspases, né? Então ela vai fazer com que a célula desencadeie ali um processo inflamatório, liberando citocinas e o conteúdo extracelular, fazendo com que o vírus, né, ele encontre aqui outras células, né? E nessa destruição, né, você vai ter ali um processo inflamatório. Então, é um processo que ele vai se repetindo até que, né, não encontrem mais essas células de defesa, né, esses linfócitos de defesa. Então, uma característica que a gente tem aqui da piroptose, que ela é parecida com a apoptose pela ativação das suas caspases, mas, por outro lado, ela não tem a formação de corpos apoptóticos, que é o que a gente viria lá na apoptose mais adiante. Então, ela tem características de apoptose, mas também tem características de processo inflamatório que a gente observa na necrose. Então, olha só aqui uma imagem de microscopia mostrando ali as partículas de HIV, né, em azul, tentando entrar ali num linfócito humano. Então, mais uma vez, né, ela é uma via que depende de atividade de caspases, mas, por outro lado, ela é um processo de morte celular que envolve aqui uma via de inflamação, um processo inflamatório. Então, ela está ali entre a apoptose e a necrose. Então, por conta disso, ela vai receber esse nome de piroptose. E aqui, comparando, né, a necrose com a apoptose, que são os tipos de morte celular mais comuns que a gente observa dentro das células, elas têm características morfológicas bem distintas. Então, enquanto na necrose você vai ter ali um dano da célula que seja reversível, essa célula pode fazer uma recuperação voltando para essa célula normal. Então, por exemplo, né, alterações de desnaturação de proteínas, pelo calor, pelo aumento de turgescência celular. Então, de certa forma,
quando o dano ele é reversível, a célula não vai entrar no processo de necrose. Entretanto, se isso causar, né, esse dano ele for irreversível e progredir dentro da célula, e aqui alguns exemplos, né, você tem ali um inchaço do retículo endoplasmático e mitocôndrias, né, formação de bolhas da membrana. Esse processo aqui ele vai causar um processo necrótico dentro da célula, onde ela vai promover toda uma degradação do DNA e de suas organelas, e essas citocinas liberadas pela lise da célula fazem a mobilização de macrófagos para fazer a digestão aqui todo esse processo. Então aqui é um processo bem comum quando, por exemplo, você fura seu dedo num espinho, por exemplo. Então normalmente eu acompanho um processo que acompanha dentro do tecido inchaço, dor, né, e vermelhidão. Então, por conta de toda essa mobilização de macrófagos. Entretanto, a morte celular promovida pela apoptose, ela é uma morte que não causa inflamação. E ela é uma morte que ela é irreversível. Então, a célula, a partir do momento em que ela desencadeia seus gatilhos para a entrada no processo apoptótico, você já tem ali a formação, né, de uma condensação do material genético e bolhas de membrana. E uma posterior fragmentação celular formando estruturas menores com conteúdo citoplasmático chamados de corpos apoptóticos. E esses corpos apoptóticos eles são fagocitados por macrófagos residentes. Então não há mobilização de macrófagos para que haja ali o desencadeamento de um processo inflamatório. E aqui a gente tem uma diferença em imagens de microscopia desses dois processos. A característica mais marcante aqui da apoptose é a conservação dessa membrana plasmática e a formação dessas bolhas, que são chamadas de corpos apoptóticos. E esses corpos apoptóticos, então, eles são fagocitados sem desencadear um processo inflamatório. Enquanto que na necrose, a célula ela tem um inchaço, o material genético ele é todo, né, desnaturado, só que ela não forma estruturas, né, como bolhas, né, como corpos apoptóticos, ela sofre uma ruptura. Então, todo o conteúdo do citoplasma ele é extravasado aqui para a matriz extracelular, causando então uma inflamação nesse tecido adjacente. Então, aqui a gente tem mais algumas imagens, né, nas células A e B, a gente tem aqui um processo de necrose, de apoptose. Agora, na microscopia eletrônica, então, veja essas bolhas, né, essa característica clara bem de de mobilização de lipídios. O DNA aqui está todo desnaturado, então você não tem ali aquela região de cromatina, heterocromatina, eucromatina. As organelas, elas estão também todas fragmentadas, formando esses vacúolos grandes que a gente encontra. Então, a gente tem aqui uma célula, né, fagocítica, que fez aqui a fagocitose de um corpo, né, de um fragmento, o corpo apoptótico, né, de um fragmento da célula. Então veja que ela está totalmente com uma morfologia diferente do que a gente encontraria em uma célula normal. Enquanto que aqui desse lado, a célula em necrose, ela tem bem essa característica de explosão, de uma lise celular. Então todo o conteúdo citoplasmático está sendo aqui extravasado para o tecido. Então vamos comparar aqui algumas características morfológicas, bioquímicas e fisiológicas da necrose e da apoptose. Enquanto que na apoptose você tem aqui uma diminuição do volume citoplasmático, aumento da permeabilidade mitocondrial, condensação do núcleo, agregação e marginalização do núcleo e fragmentação em corpos apoptóticos, na necrose você tem uma perda da integridade da membrana pela própria ruptura, não há formação de vesículas e você tem a desintegração das organelas e, consequentemente, uma lise completa, uma ruptura completa da célula. Enquanto que nas características bioquímicas, o que você tem na apoptose? Uma alteração dos fosfolipídios de membrana, principalmente por aqueles fosfolipídios de fosfatidilcerina. Você tem uma digestão não aleatória de DNA, então você tem fragmentos do DNA que são específicos, que são digeridos, e todo o processo ele é regulado por enzimas.
também é dependente de ATP, enquanto que na necrose, pela quebra da membrana, você perde a homeostase iônica, então aquelas diferenças de sódio e potássio que a gente tinha dentro da célula, dentro e fora da célula, são perdidas. A digestão do DNA ocorre de uma maneira aleatória e não existe gasto de energia. E nas características fisiológicas, a apoptose ela sempre vai envolver vias de sinalização e vai ser induzida por estímulos fisiológicos e vai afetar grupos individuais de células, enquanto que na necrose ela inicia por uma lesão, uma injúria no tecido, causando uma resposta inflamatória e normalmente ela vai afetar grupos maiores de células. Então vamos dar uma olhada nos tipos de necrose. A gente tem várias formas de necrose, né? Então, como a gente já falou, as causas é uma resposta a injúrias severas, ataques isquêmicos, lesões isquêmicas, por exemplo, como AVC, elas causam também necrose. Agentes físicos, químicos, queimaduras, por exemplo, né? Químicos, como o consumo excessivo de álcool, patogênicos também, parasitas, por exemplo, eles podem também causar necrose em tecidos. E aqui, né, a gente mostra aqui a lista dessas células, né, liberando seus conteúdos citoplasmáticos, né, causando uma reação inflamatória. E o que a gente tem ali nessas imagens é um processo de necrose pelo vírus do HPV, o papilomavírus, né, isso no colo uterino. Então, aqui uma característica desse vírus é a formação dessas verrugas no colo uterino. Então aqui a gente tem, né, umas imagens de um procedimento chamado de colposcopia, né, um tecido normal, lesões de baixo grau, lesões de alto grau e aqui um processo já que seria caracterizado por um câncer. E aqui a gente tem imagens de um parênquima renal, né, num rim, de glomérulos renais que estejam ali com características necróticas, né. Então aqui a primeira coisa que a gente observa aqui nesse aumento menor, né, são os glomérulos renais, que são essas estruturas aqui, que a gente observa eles com um processo de retração. Então vejam que eles têm ali um espaço branco, isso aqui não é um artefato do preparo. O próprio glomérulo sofreu ali um processo de retração. E aqui a gente vê aqui essas células aqui, marcadas por essas setas, né, que são restos de células que já sofreram ali um processo de necrose, então ficando esses espaços. E aqui, por essa mobilização de macrófagos, né, de linfócitos, o processo inflamatório nesse tecido. E quanto às características, né, ultraestruturais da necrose, a gente vê aqui uma célula normal. Essa célula, né, tendo aqui um processo de tumefação, ela aumentando aqui seu volume. Isso aqui a gente pode considerar como estado reversível. A célula teria a capacidade de voltar para o seu estado normal e se ela não regredir para esse estado, ela tende a entrar num processo de necrose. E aqui algumas características ultraestruturais dessa célula. Então a gente vai ter, né, a agregação de elementos do citoesqueleto, né, a gente já viu lá que a formação daquelas estruturas lá no Alzheimer também eram formadas, né, por um tipo de agregação bem parecido. O DNA e o núcleo eles são condensados aqui, então o núcleo perde completamente a sua forma, então aquelas laminas nucleares elas perdem ali a sua capacidade de formar um envoltório nuclear, uma tumefação, né, dessas mitocôndrias e organelas, uma dilatação e fragmentação do retículo endoplasmático, aumentando o volume da célula, até que faça, né, a lise, o rompimento da membrana plasmática, perdendo lá toda a meostase dessa membrana. E aqui, patologicamente, a gente tem alguns tipos de necrose também, né? A gente tem aqui o que é chamado de necrose de coagulação, que é um tipo de morte celular por hipóxia, e ela pode ocorrer em todos os tecidos, com exceção do cérebro. E alguns exemplos, né? Infartos, né? A necrose por falta de irrigação de um tecido, ou por isquemia, lesões internas por agentes físicos, né? Como queimaduras, né? Agentes químicos ácidos, né? Eles podem
podem causar. Então, aqui a gente tem alguns exemplos desse tipo de necrose de coagulação. Outro tipo de necrose que a gente tem aqui é a necrose chamada necrose caseosa, que é um tipo de necrose também com característica coagulativa, só que ela vai se instalar no meio da reação inflamatória. Então, normalmente você observa esse tipo de necrose, né, em tecidos respiratórios, né. Então, a gente tem aqui um exemplo que é uma região do pulmão, né, que é onde você tem ali pontos com necrose. Então, aqui dentro do pulmão, a gente viu em uma das lâminas da prática, né, aquele gigantócito, que era um macrófago que era mobilizado para regiões dos alvéolos, aonde você tinha um processo ali de necrose pontual. Então você tem ali a formação, né, de pontos ali dos alvéolos que são, né, tem a necrose e a mobilização posterior dos macrófagos. A gente tem outro tipo de necrose, que é a necrose de liquefação, que também ela é por hipóxia, e aqui a gente tem a observação dela no sistema nervoso. E um exemplo disso aqui é o acidente vascular cerebral, né, que causa esse tipo de lesão. Então, essas células necróticas, né, elas são removidas rapidamente por fagocitose, e por conta da grande quantidade de lipídios que são presentes no sistema nervoso, ele vai dar um caráter, né, líquido, né, liquefativo. Então, esse material ele fica com uma característica mole, né? E aí a estrutura dele que a gente observa em microscopia é mais ou menos essa aqui. E aqui um outro tipo de necrose, né, no pâncreas, né, que é a esteatonecrose, né, que é uma necrose principalmente de tecidos adiposos. Então, no caso de pancreatite aguda, né, que vai ocorrer pela liberação de lipases pancreáticas, que vão se tornar ativas na cavidade abdominal. Então, esse extravasamento dessas enzimas lipolíticas, ela vai causar esse tipo de alteração. E a imagem que a gente observa na microscopia óptica é, né, a grande quantidade de adipócitos, né, contendo essa característica aqui mais clara desses tecidos. E já a apoptose, ela não vai envolver, então, né, essas características morfológicas, né, de patologia, como a gente já viu, né, porque a própria apoptose, ela tem suas características morfológicas bem específicas. Então, nós temos, né, a primeira coisa, né, uma condensação do citoplasma, uma clivagem, né, das lâminas nucleares e filamentos de actina. Então, a célula perde ali toda a sua forma. Posteriormente, a gente tem ali a condensação do núcleo, né, quebrando a cromatina e proteínas histônicas dentro do núcleo, e depois a fragmentação da célula em corpos apoptóticos. E nesse momento a gente tem a translocação da fosfatidilcerina lá que estava lá da membrana interna, ela é translocada para a membrana externa. E aqui a gente tem alguns processos que mostram que a apoptose ela não é uma coisa agressiva para a célula, né? Dentro da embriogênese e processo de metamorfose, a apoptose ela é importante, né? Então, um exemplo que a gente tem aqui é a apoptose que ocorre na cauda do gerino para fazer ali uma regressão da sua cauda, né? E esse gatilho para essa regressão da cauda é o hormônio tiroxina. E aqui a gente tem um exemplo das membranas interdigitais que a gente tem lá na nossa vida embrionária. Elas são digeridas, né, melhor dizendo, elas são eliminadas por um processo de morte celular, que é a apoptose. E no caso de uma doença chamada de sindactilia, essas membranas interdigitais elas não sofrem a apoptose completa. Então, o indivíduo ali ela tem essas membranas interdigitais nos seus dedos. Então, por sua vez, essa apoptose, ela vai fazer um controle da qualidade do tecido, né, eliminando células anormais ou então que estão posicionadas incorretamente, ou então células que são potencialmente perigosas, né, como por exemplo uma célula que tem um dano ali no DNA, ela vai ter que ser eliminada por um processo apoptótico, né.
E um exemplo que a gente tem ali, né, de apoptose também é um exemplo que a gente tem no sistema nervoso central. Então é muito comum, né, a gente observar que em determinada fase do desenvolvimento né, de um organismo, principalmente os mamíferos que já têm um sistema nervoso mais desenvolvido, você tem um período ali da vida onde você tem o que a gente chama de poda neural, que é onde você tem ali uma diminuição na quantidade de neurônios para que as vias nervosas elas funcionem de maneira adequada. Inclusive até algumas doenças como o autismo, acredita-se que uma das falhas dessa poda neural desencadeia os sintomas dessas síndromes. Né? Então, quando essas células nervosas são produzidas, né, elas são mantidas numa quantidade limite. E aí esses fatores de sobrevivência, que são, né, são fatores, né, são proteínas e normalmente de metabolismo que fazem com o metabolismo comum dessas células. Né? Então, enquanto essas células elas estão sendo utilizadas, elas estão vivas. Conforme há uma diminuição da sua atividade, essas células entram, então, num processo de apoptose. E já que a gente falou desses fatores de sobrevivência, o que significa, então, esse fator de sobrevivência? Significa que são vias que normalmente elas estão o tempo todo ativas e elas vão manter a célula viável. Então, se vocês lembram da nossa aula de sinalização, nós falamos, uma hora, que a célula, a todo momento, ela precisava receber sinais extracelulares, senão ela entraria no processo de apoptose. Então, esses sinais extracelulares que a célula recebe são chamados de fatores de sobrevivência, que são, né, aminoácidos, são carboidratos, que vão fazer parte ali do próprio metabolismo da célula. Então, toda essa via aqui, ela vai manter proteínas, né, ativas, né? E dentro dessas proteínas aqui, a gente vai ter uma proteína chamada BCL2. Então, uma célula que não esteja em apoptose, ela vai ter altos níveis aqui da proteína BCL2. E aí, quando você tem uma inativação dessa proteína BCL2, você vai ter então o desencadeamento de uma via de apoptose, seja ela intrínseca ou extrínseca. E é claro que a apoptose, se ela for excessiva ou se ela for insuficiente, ela vai causar algumas doenças, né? No caso, a gente viu ali da piroptose, né, que é uma destruição apoptótica dos linfócitos, né, que é a piroptose. E apesar de ter ali um processo de inflamatório, né, ela tem essas características apoptóticas. Algumas doenças neurodegenerativas, quando acontece uma apoptose precoce dos neurônios, você tem também um tipo de doença, como a demência, perda cognitiva de memória, né, o mal de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amniotrópica, retinite pigmentosa, degeneração cerebelar. Então, são lesões que causam ali um comprometimento do sistema nervoso do indivíduo. Além de lesões isquêmicas, como o acidente vascular cerebral ou infarto do miocárdio, que causam, né, necrose de células que estão, né, ali anexas ao vaso onde teve ali a hemorragia. Por outro lado, se a gente tem ali uma apoptose insuficiente, você tem ali três tipos, né, de patologias, né? O câncer, né, que é uma produção excessiva dessa proteína BCL2, vai inibir a apoptose e vai prolongar a sobrevivência dessa célula, aumentando ela dentro do tecido. Em alguns exemplos ali a gente tem linfomas, carcinomas, né, câncer de mama, de próstata, de ovário, infecções virais que vão inibir a apoptose das células infectadas, como o vírus da herpes, poxvírus e adenovírus, e doenças autoimunes, onde você tem uma falha no sistema de controle da apoptose, e aí você tem ali células de defesa que vão estar fazendo uma reação contra o próprio organismo, que é o caso do lúpus.
A gente vai falar um pouquinho aqui só do câncer, rapidinho, né? Então, o câncer, que é uma das maiores causas dessa apoptose insuficiente, né? Então, aproximadamente 50% desses cânceres encontrados em humanos, ele ocorre por uma mutação de uma proteína de controle de transcrição celular, de replicação celular, que é a proteína P53. Então, essa P53 ela é responsável pela parada do ciclo celular, pelo reparo do DNA, e ela é responsável por marcar uma célula que fez uma replicação errônea do DNA, marca essa célula para apoptose. Então, essa falha na P53 por a sua mutação, ela vai levar a célula à apoptose. Então, normalmente, aí são células também que são resistentes à quimio e radioterapia, e são células que não entram em apoptose de maneira alguma. E agora a gente vai começar a falar das vias de sinalização, né? Como que é o mecanismo, o modelo molecular que faz com que as células entrem em processos de apoptose. Basicamente, aqui a gente tem duas vias de sinalização, né? E essas vias de sinalização, independente de qual a gente vai estar falando, elas vão levar a uma ativação de cascata de caspases. As caspases, elas são proteínas parecidas ali com aquelas ciclinas CDKs. Só que enquanto que a ciclina CDK você tinha ali uma para cada estágio do ciclo, a caspase, elas vão uma ativando a outra por um mecanismo também de retroalimentação, e elas vão fazendo uma progressão do evento de apoptose dentro da célula. E essa caspase, na sua forma inicial, ela é chamada de procaspase. Então, ela vai ser iniciada a partir de uma procaspase iniciadora e, posteriormente, uma procaspase executora. E isso pode ocorrer em duas vias. Uma via chamada de via extrínseca, onde você vai ter a ligação, né, de ligantes extracelulares em receptores da membrana celular, chamados de receptores de morte celular, e a formação de um complexo de ativação dessas caspases chamado de complexo DISC. E na via intrínseca é quando a célula ela inicia o processo de apoptose de uma maneira interna, então ela é ativada por sinais intracelulares e também vai ser em resposta a um dano no tecido ou algum outro tipo de estresse. E o mais comum, né, é a quebra do DNA, uma falha na replicação do DNA, falta de oxigênio ou de nutrientes. E aí a gente vai falar disso, né? Como que é o papel dessas caspases, então, na apoptose. Então, são as caspases, como eu já disse, são proteínas, né, que têm características de enzima, e elas têm uma atividade proteolítica. E a forma inicial, o precursor dessa caspase, ela vai ser uma procaspase. Então, a gente tem aqui uma caspase inativa. Ocorreu o evento ali de apoptose, né, que a gente vai ver mais adiante, a gente vai ter uma clivagem de domínios apicais dessa caspase, deixando então essa caspase ativada. Por sua vez, essa caspase ativa, ela vai conseguir ativar outras caspases, que vão ativar agora caspases executoras, que vão ter uma função ali de clivagem de proteínas, clivagem de lâminas nucleares. Então, essas caspases que quando estão, né, na sua forma inicial, são chamadas, na forma inativa, são chamadas de procaspases, nós encontramos então as procaspases iniciadoras, que são aquelas primeiras procaspases que vão se ativar e vão ativar as caspases executoras, que por sua vez então são aquelas caspases que têm a sua função ali de fazer a ativação ali, a clivagem de proteínas citosólicas, ou de lâminas nucleares, ou de elementos do citoesqueleto, né? Seja qual for ali a função dessa cascata. E aqui a gente tem, né, um porém. Né? Eu falei para vocês que a apoptose ela era dependente de caspase, mas e se tiver um evento onde você tem ali uma falha na caspase? As caspases existe então um mecanismo de segurança que a célula pode levar à formação de um processo de apoptose sem a formação de caspase. Então, é o que a gente vai chamar de uma via de caspase independente.
Então, é uma via que não precisa da caspase. Então, a gente vai ter aqui um exemplo que vai mostrar como que é isso. Então, essa via, independente de caspase, você tem ali, envolvendo também a mitocôndria, já adiantando, né, para vocês, todos os eventos de morte celular, eles vão envolver a mitocôndria. E esse envolvimento da mitocôndria é pela ativação, né, das proteínas BID, essas proteínas BAC, tem a NOX, tem outras proteínas, tem a BCL2, aqui que a gente já falou delas, e numa via caspase dependente, você tem ali a participação do citocromo C mitocondrial, junto com uma proteína chamada APAF, que desencadeia ali a cascata de caspases, formando ali, né, todo o processo de apoptose. Agora, se você não tem essas caspases dentro da célula, você tem uma outra possibilidade que é seguir por uma via de morte celular independente de caspases, ativando, né, espécies reativas de oxigênio, formando uma oxidação lipídica, ou outros fatores, né, mitocondriais que vão fazer uma degradação do DNA. E esses processos, por sua vez, eles vão também levar a um evento de morte celular. Então a gente tem aqui alguns agentes citotóxicos, que são bem característicos, né, de promoção de morte celular. Então você tem ali a camptotecina, presente em hepatotócitos, que ele é um mediador independente de caspase, então aqui seria a primeira proteína que teria essa característica da caspase, que é essa catepsina D. Esse outro agente citotóxico, a gladribina, que ela é encontrada em células leucêmicas, e aqui o mediador, esse AIF. E aqui a gente tem outros, né? Cada um tem ali o seu agente citotóxico, o seu sistema biológico, o seu mediador independente, né? E no caso aqui do carcinoma mamário, né, a gente tem aqui a vitamina D, né, que é relatada como um gatilho para a morte celular. Né? E aqui o mediador, né, seria essa calpaínas. Então a vitamina D seria, né, no carcinoma, né, ela teria esse papel ali de agente citotóxico. Bom, e aqui nós falaremos então das vias intrínsecas e extrínsecas, né? Primeiro então a gente vai entender um pouquinho como que a apoptose ocorre quando a gente tem ali eventos de apoptose que vão ocorrer a partir do citoplasma, de dentro da célula. Então nós vamos falar das proteínas, das principais proteínas do controle dessa apoptose e o que vai levar em cada uma delas. Então vamos lá. Então a gente vai ter a primeira coisa aqui, um controle dessa apoptose por uma proteína chamada BCL2. Então essa BCL2, né, numa via, quando ela estiver inativa, a gente vai ter a ausência do estímulo apoptótico e essa proteína BCL2 ela vai tá ativa. E ela estando ativa, por sua vez, ela impede ali a agregação de proteínas efetoras, né, que são proteínas, né, também dessa família da BCL2. E essas proteínas aqui, elas que seriam as responsáveis pelo translocamento do citocromo C. Então essa BCL2, né, ela é uma proteína antiapoptótica. Então elas, funcionando aqui, elas estão inibindo a formação ali desse complexo, né, chamado BH123, que existe na membrana externa da mitocôndria. Quando você tem ali a presença de um estímulo apoptótico, você vai ter ali uma inativação da BCL2 por uma proteína chamada BH3. Então, o estímulo apoptótico faz uma ativação dessa BH3, que por sua vez, então, ele vai inativar essa BCL2. E essa inativação da BCL2 faz com que haja uma agregação, um agregamento dessa proteína, dessas proteínas aqui chamadas de BH3. Então, elas sendo agregadas, elas formam ali uma espécie de um poro, que vai fazer a liberação de fatores mitocondriais que estão na membrana, no espaço intermembranas. E dentre eles, o citocromo C é a principal proteína liberada pela mitocôndria.
E ele que vai desencadear ali um outro papel ali de cascata de Caspase, que a gente vai ver mais adiante. Vamos dar uma olhadinha então aqui, né, nessas proteínas da família BCL2 antes da gente continuar. Então a gente tem ali algumas famílias, né, que tem, né, elas têm esse nome mais ou menos geral, mas é uma BCL2 é uma grande família de proteínas, né? Então você tem ali essa proteína anti-apoptótica da família BCL2, que é como, por exemplo, a própria BCL2 e essa BCLXL. Você tem também proteínas efetoras pró-apoptóticas, né, como a proteína BAX e a proteína BAC. E proteínas pró-apoptóticas, né, da família da série BCL2, né, que são ali daquela membrana mitocondrial externa, com a proteína BAD, essa BIM, BID, PUMA e NOXA. Então são proteínas bem características, né? Então todas elas têm essa mesma característica. E aqui a gente tem outras proteínas que também são liberadas lá da mitocôndria, que são as proteínas IAPs, ou IAPs. E essas proteínas IAPs, elas têm ali um papel que é o controle dessa cascata de Caspase. Então, o que vai acontecer? Na ausência do estímulo apoptótico, essas proteínas IAPs que estão lá no citoplasma, elas se ligam nessas caspases. Então, se por um acaso existir uma ativação espontânea dessa procaspase, a proteína IAP, elas vão impedir com que a caspase, agora né, ela formada, seja uma caspase iniciadora ou executora, ela continue ali a cascata de caspases. Né? Então, elas são proteínas de controle. Então, no evento de apoptose, quando há o estímulo apoptótico, vai ter que ocorrer a liberação de uma proteína no espaço intermembrana chamada proteína anti-IAP. Então, essa proteína anti-IAP, por sua vez, ela vai então fazer ali a ligação nessa IAP, fazendo aqui a sua inativação. Então, a procaspase ela está com caminho livre para se transformar numa caspase e desencadear o evento ali de apoptose. E aqui a gente tem né, um processo de inativação dessas anti-IAPs, como que ele ocorre. Caso essa anti-IAP aqui, ela fosse liberada aqui para o citoplasma. Então, a própria via de fator de sobrevivência que mantém a apoptose bloqueada, ela vai manter ali uma proteína MAP quinase ativa, que por sua vez deixa essa proteína, né, essa ID inativa. Essa ID é uma proteína que ela bloqueia ali a inibição das IAPs. Então, essa proteína, ela estando inativa, quando você tem ali a MAP quinase, ela vai ser fosforilada. Então, desse modo, essa proteína ID ativa, né, que por sua vez né, a gente chama ela aqui de proteína anti-IAP, ela não vai ter ali o seu papel de bloqueio ali da apoptose. Agora, se a gente tiver cessar essa via, esse fator de sobrevivência, essa proteína ela não vai ser fosforilada e ela vai aqui então se tornar apta a fazer ali a ligação das IAPs com as anti-IAPs. E aí o que você vai ter? Você vai ter ali uma inativação das IAPs e o prosseguimento ali da cascata de caspases. E o que vai acontecer depois que a gente tem a liberação ali das anti-IAPs, bloqueando então as proteínas IAPs? Você tem ali junto com a liberação do citocromo C, esse citocromo C ele vai se associar com uma outra proteína que está aqui, que a gente vai ver ela mais adiante, e esse complexo vai se associar junto com as caspases executoras, formando uma estrutura ali chamada de apoptossomo. Então, todo esse papel do apoptossomo e dessas proteínas IAP, agora bloqueadas, elas têm como evento ali fazer um processo que vai desintegrar o citoesqueleto, vai desnaturar o material genético. Então, é como se funcionasse isso aqui, esse apoptossomo, ele funcionasse ali como uma espécie de grande enzima que vai promover ali a desestruturação de estruturas da célula.
Vamos dar uma olhadinha aqui no detalhe desse apoptossomo. Deixa eu só voltar aqui. Aqui. Então, como que esse apoptossomo ele vai ser formado? Então, assim que o citocromo C ele é liberado, né, da membrana mitocondrial pela externa, né, vindo lá do espaço intermembranas, ele vai se associar com uma outra proteína, essa proteína PAF1. E essa proteína PAF1 ela tem um domínio chamado domínio CARD. Então, quando ela está associada a esse domínio CARD, que é um domínio recrutador de caspases, ele vai fazer com que caspases sejam ligadas a ele, formando essa estrutura aqui, chamada de apoptossomo, que são o quê? São estruturas formadas por citocromo C, proteína PAF1 e mais caspases. E um tipo de caspase que vai se ligar aqui, que é a caspase 9, então ela vai clivar caspases executoras, fazendo um aumento exponencial das características, né, fisiológicas ali, morfológicas da apoptose. Então aqui a gente tem um exemplo, né, tridimensional também desse apoptossomo. Bom, a via extrínseca agora, que é aquela via onde você tem ali a formação do evento de apoptose que não é por dentro da célula, né, por um fator interno. A via extrínseca é quando você tem o evento de morte celular agora por um fator externo da célula. Então você vai ter ali o que nós chamamos de receptores de morte celular. E nesse exemplo que a gente tem aqui, a gente vai ter um linfócito killer, né, um linfócito matador, que ele tem um ligante desses receptores. Então, o que ele vai fazer? Ele vai marcar essa célula para ela entrar em morte celular. Então, esses receptores reconhecem aqui o ligante e essas proteínas adaptadoras, elas formam aqui um complexo junto com procaspases, chamado de complexo DISC. E esse complexo aqui, então, ele tem uma clivagem ali dessa procaspase, e você tem ali a ativação das caspases e os mesmos eventos ali que vão levar ao processo de morte celular. Só que esse complexo DISC, ele não é formado somente quando há exposição de receptores de morte celular. Além desse receptor fase, existem receptores chamados de TNF, TRAIL, CDC95 e alguns outros. Bom, agora então que a gente já viu, né, a via intrínseca e a via extrínseca da apoptose, vamos dar uma olhada numa animação para ver esses diferentes tipos de morte celular programada, né? Então, vocês que já estão com saudade do Mestre Yoda, aqui está o nosso vídeo, né, a nossa animação aqui mostrando esses eventos. The ability of cancer cells to avoid apoptosis, or programmed cell death, and continue to proliferate is one of the hallmarks of cancer and is a major focus of cancer therapy development. Para facilitar a vida de vocês, eu deixei com Two signaling legendas. mechanisms exist for activation of apoptosis: an intrinsic mechanism and an extrinsic mechanism. In the intrinsic pathway, cell death may be triggered through DNA damage or severe cell stress. Following activation, intracellular pro-apoptotic proteins are released to activate caspases. This ultimately results in apoptosis, a process commonly blocked in tumour cells. Restoring the intrinsic apoptotic pathway after it has been inactivated may promote tumour cell death. The extrinsic pathway is activated in response to diverse external signals, such as APO2L trail. This pathway has the potential to induce death of tumour cells independently of the intrinsic pathway. Development of novel molecules that promote apoptosis by targeting both pathways of apoptosis, intrinsic and extrinsic, advances the understanding of the mechanisms behind tumour cell proliferation. Muito bem, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso videozinho. Agora a gente vai falar um pouquinho da morte celular em plantas, né? Então, nas plantas, né, o processo de morte celular ele é envolvido quando a gente chama,
né, a gente tem o que nós chamamos de senescência foliar. Então isso é muito comum também de ser observado. E a característica que a gente mais conhece ali da célula vegetal é a presença da parede celular. Mas os eventos, né, de morte celular, eles são praticamente os mesmos que a gente tem ali na apoptose em células animais. Então você tem ali uma condensação da cromatina e clivagem do DNA, o vacúolo ele tem uma ruptura, né, uma formação de vesículas citoplasmáticas e desintegração das organelas. E essa membrana, né, ou melhor, o que sobrou ali da célula, ela vai se colapsar na parede celular. E aí, posteriormente, né, a gente tem ali um outro processo, que é durante essa diferenciação de elementos, né, lá de condução de seiva, você também pode ter um processo que você tem tumefação celular, né, também que é semelhante um pouco com a necrose. E aí, nesse caso, com esse inchaço celular aqui, você tem ali não é nem uma ruptura da parede celular, porque a parede celular ela é rígida, mas você tem uma clivagem de pontos da parede celular, onde você vê ali a fragmentação e agregação do tecido. Então, o tecido celular morto, você vai observar apenas, né, uma parede celular. Você não tem aquela estrutura íntegra ali da célula. Então, vamos dar uma olhadinha agora um vídeo de senescência foliar, né, em vivo. Então, vamos dar uma olhada aqui com o Baby Yoda. Então, a gente tem ali, né, a formação de alguns agregados. A gente vai ver essa senescência foliar, né, essa morte celular vindo aqui de cima para baixo. Então você vai ver que começa por formação de agregados. Então aqui tem, né, um agregado dentro da célula se formou aqui. Você vai ver depois só a parede celular. Então vejam que de cima para baixo você vai perdendo aqui essa movimentação aqui do citoplasma dessas células, que é bem marcante. E nas células que já morreram, você tem ali apenas a parede celular delas. Aqui, né, ele parece que são duas células, porque na verdade você tem diferentes, né, lâminas de células aqui. Então elas estão uma sobre as outras. E o que fica aqui, né, então, seria só a parede celular. Então, gente, é isso aí. Essa foi a nossa última aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não vou dizer nessa aula até a próxima, porque espero que vocês todos sejam aprovados na disciplina. Então, o que eu vou dizer para vocês é que a força esteja com vocês. Boa sorte nos próximos semestres. Um grande abraço a todos.